Já que hoje é Dia das Mães, a gente resolveu falar de um caso de família. Não, mentira. Adorei. A gente resolveu falar do visto de reunião familiar para que a família esteja junto. E logo de cara a gente deseja um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão assistindo a gente. Vamos começar o vídeo. Feliz Dia das Mães! Fala galera, e aí, como vai? Tudo bem? Espero que bem. A gente está aqui para mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo de informação. Como a gente já fez uma série de vídeos aqui de informação, esse é mais um vídeo de informação e hoje eu vou falar sobre o tipo de visto que eu tenho aqui na Alemanha, né? E como tá dizendo no título, né, a gente vai falar sobre o visto de reunião familiar. Mas antes de a gente começar, a gente tem alguns recados. O primeiro recado, antes de a gente começar, é agradecer a todos vocês que estão aqui nos seguindo. Essa semana, nós batemos 500 seguidores e eu agradeço muito a todos vocês. Se você está assistindo esse vídeo, veio por causa do tema, poxa, se inscreve, dá uma olhada nos outros vídeos, eu tenho certeza que você vai gostar. E também venho pedir para que vocês deixem o like de vocês aqui e compartilhem esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar muitas pessoas, né? Então vamos lá pro tema, porque o tema é muito importante. Gente, de cara eu vou falar uma coisa aqui que é bem importante você entender sobre a nossa situação. Nem eu, nem a Lu temos nenhuma nacionalidade europeia. Nós somos brasileiro casado com brasileiro, entendeu? Isso é muito bom falar, pontuar, porque tudo que a gente vai falar aqui sobre o visto de reunião familiar é aplicado em cima dessa principal característica, beleza? Então vamos assim contar um pouco de como a gente veio para aqui, né? Como que foi o princípio do visto, onde a gente começou e depois a gente vai chegar aos pontos a pontos de cada assunto ali do visto que você precisa, o que você não precisa. Sim, quando eu tive a oferta do trabalho, né, para vir para cá, para a Alemanha, a gente foi pesquisar como que era a questão do visto, para eu e Paulo virmos juntos, obviamente. Nós não estávamos morando no Brasil nesse momento, nós estávamos fazendo intercâmbio de inglês na Irlanda com visto de estudante lá. Então a gente entrou em contato com a embaixada da Alemanha no Brasil para perguntar se a gente poderia dar entrada no visto pela Irlanda. Até porque naquele momento estava tudo em lockdown, os países estavam fechados, não dava para ir no Brasil. Se fosse para o Brasil não podia voltar nem para a Irlanda, nem entrar na Alemanha, estava tudo fechado. Então a gente estava meio numa saia justa. Mas eu entrei em contato com a embaixada alemã no Brasil, eles responderam até super rápido, disseram que tudo bem, que a gente podia dar entrada no visto estando na Irlanda, ia na embaixada alemã na Irlanda e podia dar entrada no visto. Perguntei por Paulo, eles falaram, não, tudo bem, ele pode dar entrada no visto de reunião familiar quando vocês chegarem na Alemanha. Fomos na embaixada da Irlanda, né, para dar entrada no visto, para vir para cá. E lá eu obtive a mesma informação, que meu marido podia vir comigo e entraria com visto de turista e poderia dar entrada aqui no visto de reunião familiar. Então, assim nós fizemos. Também vimos vários vídeos, fizemos várias pesquisas e todos falavam que tinham feito da mesma forma. Um dos motivos de dar entrada aqui era a questão do tempo, porque o visto de reunião familiar ele só sai depois, né, que saísse o visto da Lu. Não ia sair antes de sair o visto da Lu e tampouco ia sair junto, né? Então, se eu ficasse na Irlanda, se eu desse entrada pela Irlanda ou pelo Brasil, eu provavelmente ia ter que esperar lá até que o visto estivesse pronto para depois eu vir. E como a nossa ideia, né, era vir junto, né, seria muito mais interessante realmente dar entrada no visto aqui. Sim, muito melhor você vir junto, não só por estar junto, mas imagina, ter que ficar lá pagando aluguel e pagar aqui sem condição. E aí o meu visto de trabalho saiu, eles me mandaram o meu passaporte com o visto de trabalho e aí a gente pôde vir para a Alemanha. Viemos, quando chegamos no aeroporto, novamente na imigração, eu tive que apresentar que eu tinha visto de trabalho e perguntaram, então o seu marido vai entrar como turista e vai aplicar, né? E vai aplicar como visto de reunião familiar na cidade que vocês vão morar? E a gente falou sim. Eles, ok, podem entrar. Entramos. Chegamos aqui, conseguimos marcar para ir no departamento de imigração mais ou menos um mês depois. Sim. Demora um pouquinho, né? Você tem que chegar e já começar a agendar todos esses departamentos que você tem que ir.
porque às vezes demora um pouco. Fomos lá, lembrando que Paulo entrou com visto de turista, o visto de turista ele vale apenas por 3 meses, então Paulo tinha 3 meses para já estar com o visto dele daqui. Então fomos lá para dar entrada no meu visto aqui, porque eu tinha esse visto de trabalho, mas você tem que ter a residência, né, tipo uma identidade, para dar entrada na minha identidade e na identidade de Paulo. E aí o de Paulo seria como visto de reunião familiar. E quando chegamos lá, entregamos todos os documentos, tudo certo. E aí que começou o problema. E aí que começa os perrengues, né? Porque a gente sempre tem que ter perrengue. Não dá pra simplesmente chegar e entregar todos os problemas e vai lá que tá tudo certo. Não foi assim. Assim que a gente chegou lá nesse dia e foi bem punk, a informação do agente de imigração foi que eu não poderia dar entrada no meu visto por aqui, pela cidade. Eu teria que voltar ou ir para Irlanda ou para o Brasil e assim dar entrada no visto de reunião familiar. E eu não poderia fazer estando aqui. Isso na hora nos deixou, né? Eu saí de lá destruído. Eu falei assim, cara, como que eu vou? Eu até perguntei a eles, mas poxa, a gente tava no meio de uma pandemia, a gente tava no meio do lockdown. Aqui na Alemanha, na época, tava em lockdown. Eu falei assim, como que eu vou voltar pro Brasil no meio dessa pandemia, do lockdown? O Brasil tá tudo fechado, aqui tá tudo fechado, vai ser difícil, não tem como. O que você pode fazer, o que a gente pode fazer aqui é renovar seu visto de turismo, né? Quando chegar na data certa, você aplica aqui para renovar seu visto. Ok, ficou certo disso, mas sendo que a gente falou assim, não, a gente teve a informação e eu tinha lido em algum lugar do site que eu não lembrava que eu poderia sim fazer daqui. Sim, a Alemanha ela tem parceria com alguns países, eu sei que dos Estados Unidos, Japão e Canadá você pode vir direto e aplicar para qualquer visto aqui. E ela falou, não, você é do Brasil, só se você fosse canadense ou japonês ou americano, você poderia dar entrada dessa forma. A gente ficou assim, não, mas a gente viu no site. Nós tínhamos feito, por engano, dois agendamentos, né? Eu ia falar em alemão. A gente tinha feito 2 agendamentos por engano. E aí no primeiro agendamento foi esse, a gente foi lá, ok, beleza, então voltamos pra casa. A Lu falou, Paulo, chegando em casa, você manda e-mail pra embaixada, o consulado, né, alemão no Rio de Janeiro e pergunta a eles como que é a situação e como ficaria a sua situação, né? Porque já que está no meio de uma pandemia, o consulado estava fechado para atendimento naquela época, então eu teria que voltar para o Brasil e tinha que esperar o consulado reabrir. Então não era nada simples. Uma fila imensa de pessoas. Uma fila imensa de pessoas. Então não era nada muito simples. Então eu voltei, eu vim para casa, eu fiz o e-mail e mandei o e-mail para o consulado. Mandei e-mail pro consulado, se eu não me engano, no mesmo dia ou um dia depois o consulado me respondeu e não só respondeu dizendo que sim, eu poderia fazer quando mandou também o extrato, né, o parágrafo que fundamenta que a gente pode. O que eu vou fazer é colocar o link aqui embaixo. Se você estiver na mesma situação, você já vai com isso impresso, né, para mostrar lá. E aí eu tenho aqui o e-mail, né, do consulado, o consulado me mandou o e-mail. Né, aqui acho que não vai dar para focar ali direito, focou. Tá aqui o e-mail e que eles responderam e falando sobre essa questão do visto de reunião familiar poder ser feito aqui. Com esse e-mail, a gente voltou nesse segundo agendamento que nós tínhamos, voltamos lá para fazer, levei todo o documento, levei tudo e voltei lá para fazer. Quando o agente lá nos viu, por sorte foi a mesma gente. Por sorte foi a mesma gente. Quando nos viu, assim, a gente pegou, mostrei, né? Falei com ela, mostrei. E aí foi muito legal porque eles pediram desculpa pra gente, né, pelo mal entendido e fizeram sem problema nenhum visto. E aí, agora, eu vou falar pra vocês o que vocês precisam pra dar entrada nesse visto de reunião familiar. Não é assim, vou dar entrada e foi. Você precisa de uma série de coisas. Então, gente, olha só, tá vendo? Isso aqui é o parágrafo da lei que tem a lista do que você precisa para fazer o visto de reunião familiar. Lembrando mais uma coisa, como a Lu é brasileira e eu sou brasileiro, eu não preciso de ter a proficiência linguística no alemão. Então isso, para quem é brasileiro, não precisa. Quem é casado com brasileiro não precisa disso. Porém, é bom ter.
porque quando a gente foi renovar o meu visto de reunião familiar, que é anual essa renovação, foi um outro agente. Foi um outro agente, o agente me pediu essa comprovação. Eu tava estudando, eu falei pra ele que eu tava estudando. Quando eu falei pra ele que eu tava estudando, ele começou a falar em alemão comigo. Mas assim, como realmente eu estava estudando, eu consegui dar respostas e entender o que ele estava falando, e aí passou batido. Porque isso pode acontecer. O agente, ele pode ali na hora, ele tem o poder de te avaliar na hora, entendeu? Então, tenha isso em mente. Não é obrigatório ter, mas é bom que tenha. É tipo isso. Se eles implicarem, eles implicaram. Se eles implicarem, eles implicaram. Se ele não quiser... Chorou. Aí o que você precisa ter, né? Passaporte válido, né? Isso é uma coisa que você precisa ter. A foto, né? A foto biométrica, né? Que é aquela foto maior, tipo a foto de passaporte, você também precisa ter em mãos. Você precisa ter o contrato de locação, e aí esse contrato de locação é interessante, porque geralmente, no caso, você faz o contrato, né? 1 ano, não sei o que, quando você for fazer renovação, você precisa pedir para o seu locador te dar uma carta que você continua morando naquele endereço, entendeu? Porque você precisa desse contrato atualizado. Tem que ter menos de 3 meses. Tem que ter menos de 3 meses atualizado esse contrato de locação. Você precisa ter o contrato, né, da sua esposa ou do seu esposo, tá com você também. Contrato de trabalho. O contrato de trabalho. Você precisa ter os 3 últimos contra-cheques do seu esposo, porque também tem isso. Existe um valor mínimo que você pode dar entrada no visto de reunião familiar. Então você tem que ter o contra-cheque do teu esposo, e esse valor mínimo está descrito, né, no contra-cheque, e muda de cidade para cidade, pelo que eu vi. Tanto o valor mínimo quanto o tamanho da casa que mora, né? Dependendo do tamanho da casa que mora, também vai influenciar, tá bom? Também tem isso, eles também avaliam isso aqui. Você tem que ter um mínimo de espaço para viver. Se for 2, 3, dependendo de quantas pessoas for, vai diferenciar tudo, tanto o valor do salário quanto o tamanho do apartamento. Outra coisa que eles pedem é perguntar se você está em situação de desemprego e se você ganha algum benefício do governo. Entendeu? Então é uma coisa que eles vão pedir, uma prova do Job Center, né, que é a agência aqui, se você tem alguma coisa, se você está recebendo algum benefício do governo e por aí vai, né? Se você não estiver recebendo, ou se você nunca recebeu, você não precisa dessa prova, porque eles conseguem puxar isso lá, então você não precisa dizer. E por último, e muito importante, é o certificado de casamento. Galera, uma coisa que é muito interessante saber é o seguinte: para você fazer esse pedido, você tem que estar casado antes. Depois que você consegue dar entrada no visto, você vem pra casa e aguarda. Eles vão te enviar uma carta via correios, aproximadamente 30 dias, essa carta chega, dizendo que o seu documento está pronto e que você tem que buscar. E aí você novamente entra no site da prefeitura, agenda lá no setor que você tem que buscar, e aí na data e horário programado você vai lá no departamento. Uma coisa que é muito importante, você tem que pagar pelo visto. O último foi 93 euros. Porém, você não consegue pagar com cartão de crédito ou débito se não for Visa. E você também não pode pagar em dinheiro. Então isso é muito importante saber. Quando você chega lá, você vai ter que falar que não tem cartão Visa, eles vão te dar um cartãozinho que é tipo recarregável, e aí você só atravessa a rua na prefeitura, tem tipo um caixa que você vai carregar aquele cartão, você vai colocar, ele já te dá lá dizendo que você tem que colocar 93 euros. Você chega lá, paga 93 euros nesse caixa, e aí vai lá e consegue pagar com esse cartão e pega. Processo simples, mas que pode dar algum problema caso você não tenha sacado dinheiro, enfim. A primeira vez que a gente foi mais corrido, porque a gente foi bem no horário de fechar, foi no último horário. E eles falaram assim, você tem 5 minutos pra ir lá. Nossa, a gente tinha que sacar dinheiro, ir na prefeitura, enfim. Foi bem corrido. Eu tô falando desse processo aqui na cidade que a gente mora, né? Em Rostock, eu não sei nos outros lugares como é. Por sorte, logo embaixo tem caixa que dá pra sacar o dinheiro e a prefeitura é na frente, então a gente só atravessou a rua, pegou o dinheiro e voltou. Mas
é bom ficar ciente disso. A gente tá falando tudo com base na nossa experiência. Graças a Deus, com a nossa experiência até hoje eles foram sempre bem educados, obviamente firme na hora que tem que ser firme, né? Igual quando falaram lá que eu não poderia fazer, mas foram bem educados e a experiência foi bem tranquila, né? Pra tirar esse visto. Então, galera, tá aqui as informações. Se vocês quiserem, se você estiver assistindo esse vídeo porque você está procurando saber, pô, deixa no comentário, manda mensagem pra gente. Nosso site tá passando aqui, nosso Instagram também. Qualquer coisa, entre em contato lá no Instagram. Tem aqui vários outros vídeos que a gente tá fazendo, né, pra dar essa informação mesmo, porque a gente sabe que às vezes a gente não consegue encontrar ou as informações são muito específicas, como é o nosso caso. Ela é bem específica, né? Mas eu acho que ela já dá luz para quem está procurando alguma coisa sobre visto de reunião familiar. A Alemanha, ela não se interessa literalmente em separar pessoas, ela quer juntar as famílias, ela quer juntar as pessoas, então isso é bem legal, entendeu? Então você consegue sim fazer a sua questão do visto de reunião familiar. Espero que a gente tenha ajudado em alguma coisa. Se você gostou, espalha esse vídeo para as pessoas, ajuda a gente a crescer. Nós chegamos, né, como eu falei, há pouco tempo em 500 seguidores e agora a meta é dobrar a meta. Então nos ajude. Então vai nos ajudar. Então nos ajude aí, galera. Valeu? Um grande abraço. Obrigado a todos que assistiram. Tchau, gente. Tchau, tchau.